Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar neste vídeo, e vou mostrar para vocês parte, da entrevista que Gabriela Prioli concedeu ao UOL. Ela disse várias coisas, inclusive o que eu vou mostrar aqui, que o Lula tem que respeitar a frente ampla, que já tem ali algumas reclamações, já que o Lula disse que o governo não seria só do PT, mas que está tendo mais PT do que muitos imaginam. E claro, tem muito petista reclamando. Mas a Gabriela Prioli quer ensinar o Papa a rezar a missa. Quem é ela para ensinar algo pro Lula? Então vamos entender o que está acontecendo, se ela tem razão na reclamação dela ou não. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mete o dedinho no like, no gostei aí, no curtir. Se não gostar, descurte, não tem problema. E se puder, comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo. O que você tem achado dessa transição, de como que está a relação, entre o governo eleito e aqueles que foram convidados para ajudar ou aqueles que ajudaram num dado momento e que eventualmente não estão aí contemplados. Vamos aqui agora, pessoal, então, mostrar o trecho da entrevista. Vou deixar o link para quem quiser assistir na íntegra, uma entrevista aqui de quase 59 minutos. Vamos cortar aqui um trechinho para entender vamos chamar de reclamação ou um certo desabafo da Gabriela Prioli aqui lá no UOL. Vamos lá então para a fala dela. Eu não estou acompanhando de forma tão próxima o movimento de transição. Por cima, assim, só para a gente pincelar, eu consigo perceber um clima de descontentamento das pessoas que esperavam um movimento já na transição de um governo menos PT, mais frente ampla. E eu diria que o descontentamento dessas pessoas não pode ser ignorado. Porque, de fato, a gente precisou fazer esse aceno de que seria algo mais amplo para que as pessoas topassem entrar nesse barquinho. Eu faço essa avaliação já num vídeo antes do segundo turno, para que o PT de fato tenha essa consciência de que tem muita gente que votou no Lula sem querer votar no Lula. Muita gente votou no Lula e falou: mas tudo que eu queria era outra pessoa, mas se só tem o Lula, eu vou votar no Lula. E aconteceu o contrário. Faça essa pequena pausa aqui, porque é ilusão Lula e quem eventualmente tem simpatia por ele, o PT, achar que tem a simpatia, vamos pegar aqui essa palavra mesmo, de 60 milhões de brasileiros que confiaram nele ali. Não, muitos votaram no Lula porque do outro lado tinha Bolsonaro. Assim como em 2018, muitos votaram no Haddad porque do outro lado tinha Bolsonaro. Porém, o que foi o discurso na época? O Haddad saiu forte, o Haddad é uma liderança do PT, o Haddad é uma pessoa que recebeu o voto de 45 milhões de brasileiros. Desconsideraram que boa parte desses votos, no segundo turno em especial, mas também no primeiro, foi um voto anti-Bolsonaro lá e foi um voto anti-Bolsonaro agora. Então Lula não tem apoio, digamos assim, de 60 milhões de brasileiros. Muitos taparam o nariz e apertaram 13 lá. Da mesma forma, Bolsonaro, não adianta estar na ilusão de achar que 58 milhões de brasileiros estariam dispostos a ir para um delírio golpista ou que apoiam o atual presidente, daqui a pouco o ex. Também não, muitos votaram no Bolsonaro porque do outro lado era Lula, taparam o nariz e apertaram 22 por conta do antipetismo, do antilulismo. Então vale a pena ressaltar e reforçar isso aqui sempre, porque tem muita gente que flutua, acha que o Lula é amado por 60 milhões e não é. Que bom que as pessoas fizeram isso, mas a gente não pode agora dizer, tá bom, agora que eu já consegui o voto dessas pessoas, então dane-se. Até porque o bolsonarismo não morreu, Ele tá aí. E o tempo passa bem rápido. Então 2026 tá ali na esquina. E se a gente deixar de novo a vaidade se sobrepor ao pragmatismo e à avaliação do mundo como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse, talvez a gente perca. E eu não gostaria que a gente fizesse um movimento de retrocesso. E aqui eu vou deixar muito claro para o público, não um retrocesso à direita, não um retrocesso ao conservadorismo, que de novo que são posições distintas das minhas, mas que eu considero legítimas. Mas um retrocesso a um discurso violento e antidemocrático. Este é o ponto, tá? Muita coisa que é diferente de mim é absolutamente legítima. Propostas que são diferentes das minhas são legítimas e acredito eu,
são defendidas pelas pessoas com uma crença verdadeira de que aquilo é o melhor para que o nosso país progrida. Eu acredito em pessoas bem intencionadas que defendem coisas diferentes daquelas que eu defendo. Gabriela, deixa eu aproveitar essa... Bom, aqui ela está correta na preocupação dela. De fato, se algo não for feito, tem sim um risco de Bolsonaro. Aí eles vão explorar esse assunto aqui depois, insisto, eu vou deixar o link para quem quiser assistir na íntegra. Então existe sim o risco de Bolsonaro voltar? Claro que existe. Isso se ele tiver elegível, porque há o risco dele ser preso, ficar inelegível e aí ele próprio não teria condições de disputar as eleições, mas não tenhamos dúvidas que de fato o bolsonarismo não morreu e vai ter alguém para representar essa, vamos chamar de força ou esse movimento em 2026. Também vai ter um candidato, né, desse chamado centro democrático, vai ser Simone Tebet, vai ser o Eduardo Leite, que tentaram uma união nesse 2022 aí, naquela, né, união de não sei quantos partidos. Depois ficou Simone Tebet, mas que também não teve o apoio que se imaginou que teria lá atrás. Então nós teremos sim um cenário em 2026 e pode ter Bolsonaro ou algum bolsonarista raiz representando, né, esse movimento de agora nas próximas eleições. Agora, a gente tem que considerar aqui alguns pontos. Daqui a pouco eu falo disso. Primeiro, quando ela fala que a frente ampla tem que ter mais espaço, tem que estar mais contemplada, que está tendo algum tipo de insatisfação, tem que ter cuidado, porque muitos, né, que de alguma forma ajudaram Lula querem mais liberais no governo, e eu particularmente quero menos. Por mim, quanto menos liberais e neoliberais no governo, melhor. Mas um outro ponto a ser considerado: muitos que ajudaram o PT e Lula num dado momento no primeiro ou no segundo turno querem ser ouvidos. E aí vale destacar que o tal mercado tem os seus pupilos. O próprio Meirelles fez o L no primeiro turno, apareceu na foto lá com o Lula, participou, né, de um grupo de economistas e tal, que fez ali um apoio explícito ao ex-presidente, agora presidente eleito. E quando o Meirelles faz esse movimento, ele acalma o mercado. E agora qualquer movimento do Lula que possa desagradar o tal mercado, o próprio Meirelles vai no seu Twitter ou dá alguma entrevista aí e faz alguma pressão. Isso tem sim repercussão dentro do próprio grupo de transição, mesmo Meirelles não estando oficialmente nele, porque ele tem, né, aí também os seus representantes e alguma influência. E aí alguns investidores falam: pô, Meirelles, você fez o L, a gente acreditou em você que esse governo não seria um governo para fazer as transformações que possam afetar os interesses do mercado. E aí ficam decepcionados com o Meirelles, aí acabam forçando ele a fazer alguns movimentos de uma crítica mais dura, como ele já fez do segundo turno para cá. Então eu até tenho a sensação, tem hora um dia eu vi um comentário e acabo concordando em partes com ele, de que a sensação é que quem manda no Brasil é no sentido econômico, é o mercado. Meirelles é uma figura extremamente presente, né, desde o governo Lula, 8 anos no Banco Central, depois ministro da Fazenda do Temer, depois secretário da Fazenda de Dória. Então é uma figura que está transitando sempre aí, e me parece que quem manda na política de uma forma mais ou menos, né, direta é Michel Temer. E assim, não é aqui sobre concordar não com a Gabriela Prioli. Lula de fato foi eleito recebendo a ajuda de muitos políticos, partidos, setores do judiciário, imprensa, mídia, e quem ajudou quer ser ouvido e contemplado, é do jogo. Porque a aliança foi, vamos ver aqui, só para imaginar, né? Foi de Boulos ao Alckmin, foi de Elias Jabbour ao Meirelles, de Luciana Genro a Fernando Henrique Cardoso, de Jean Willis a Gedel Vieira Lima, Zé de Abreu a Alexandre Frota, Márcia Tiburi a Eunice Oliveira, Freixo a Renan Calheiros. E olha que a gente tem que observar, eu não estou dizendo aqui que quem está num grupo seja, né, pessoa fascista, como muitos falavam até pouco tempo, não. Estou trazendo aqui pessoas que pensam muito diferente, ou pelo menos em tese. E isso tem seu preço, esse tipo de aliança. E todo mundo cobra. Então Lula apresentou um projeto claro, né, para que a tal frente ampla estivesse ciente do que estavam apoiando, do tipo: olha, tem esse projeto aqui, querem apoiá-lo? Não teve isso. Teve só o quê? Qual que era o principal argumento? Nós precisamos nos unir para derrotar Bolsonaro, salvar a democracia e livrar o Brasil do fascismo. Agora tá aí o preço. Nem todo mundo se sente contemplado, muitos querendo ministérios, até quem não fez parte da frente ampla agora tem que fazer parte para dar tal da governabilidade. Governabilidade que é em torno de quê? De uma transformação, de um projeto generoso para mudar o país? Não. É a tal da governabilidade só para se manter no poder. Enfim, passa uma leizinha aqui, outra ali, e vai enrolando aí mais 2, 3, 4 anos sem as reformas necessárias.
E aqui também tem que se destacar, porque meio que faz parte da natureza do PT rifar aliados. Enquanto convém, usa, depois descarta. E acaba dando espaço para outros de acordo com os interesses do próprio PT. Insisto, se a União fosse em torno de um projeto claro, na minha opinião a situação estaria diferente, porque seria eleito Lula e as suas ideias. Simone Tebet, por exemplo, aquele dia de dias atrás, para um setor do campo progressista, já começa a ser fritada. Ah, mas ainda bem, quem mandou o MDB dar golpe na Dilma, dizem uns aí para justificar a fritura na Tebet, mas eles ignoram que fritam a Tebet, mais Renan Calheiros, Eunice Oliveira e companhia Gedel, esses estão de boa com o presidente eleito. E na fala da Gabriela já aparece com mais força aqui a ideia do opa, se não fizer isso, no caso dela, se não ouvir a frente ampla, Bolsonaro volta. De fato, ele pode votar por N motivos. Para ela, é essa questão de não ouvir direito à frente ampla. Para outros, volta-se que criticar o PT. Então, não é hora de criticar o PT, senão Bolsonaro volta. Mas, na minha opinião, o que pode facilitar a volta de Bolsonaro ou a eleição de algum bolsonarista raiz, não é a crítica ao PT, desde que a crítica seja correta, e importante de ser ouvida, nem o fato de ter mais ou menos espaço para a frente ampla, mas é a falta de respostas para os problemas reais do nosso povo. Se não responder aos anseios do povo, tem muita gente esperando picanha e cerveja. E se não der a esse povo respostas concretas, aí sim, vem uma insatisfação ainda maior que pode abrir espaço para Bolsonaro ou algum dos seus voltar com força em 2026. Então a gente tem que ficar atento aqui e eu estarei, e qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!